Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar a vocês o trabalho intitulado Valorização da casca do bacupari, que é a Garcinia brasiliensis, como um coproduto agroindustrial com potencial amiláceo de característica antioxidante. Então, esse trabalho foi realizado pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Compostos Bioativos da Universidade Federal do Paraná. Então, como nós vimos no slide anterior, falaremos um pouco do fruto chamado bacupari, que é um fruto nativo aqui do nosso país, porém ele ainda é pouco estudado, pouco conhecido, né? E não tem uma produção efetiva desse fruto. É importante trazer aqui alguns dados, como por exemplo a quantidade de casca, né? Em média 39,5% deste fruto é composto pelas cascas. Então, é uma quantidade grande que deve sim ser reaproveitada. Alguns estudos referentes a essas cascas já foram realizados, mas principalmente na área fitoquímica, farmacêutica e medicinal, não tendo ainda uma aplicação deste fruto e desta casca, de modo geral, dentro da indústria de alimentos. Nesses trabalhos que foram realizados, nós encontramos que a casca do bacupari ela é rica em propriedade antioxidante, antimicrobiana, antiproteolítica, leishmanicida, antitumoral, ansiolítico, fotopreventivo, né, age como agente de proteção, principalmente proteção solar, redutor de medidas biométricas. Então a gente consegue ver aí uma diversa aplicabilidade que esse fruto pode ter por causa dessas propriedades que são encontradas, principalmente por causa dos dois compostos bioativos, os autores apontam, né, que é a 7-epiglusianona e a gluteferona A. Então aí, tendo todo essa apresentação para vocês mostrando o potencial que esse fruto tem, aí eu pergunto, né, então por que não reaproveitar a casca desse fruto e pensarmos aí em uma aplicabilidade deste fruto dentro da indústria de alimentos? Então, com isso, o objetivo desse estudo foi obter o amido da casca do bacupari e quantificar seus compostos fenólicos totais e assim determinar sua capacidade antioxidante. Então, aqui nós temos uma figura em que ela representa algumas etapas que foram desenvolvidas para a realização do trabalho. Então, inicialmente foi feita a coleta dos frutos. Esses frutos eles foram separados em casca, polpa e sementes, e as sementes elas foram aqui submetidas ao processo de secagem. A secagem foi realizada por 48 horas, numa temperatura de 40 graus, e aqui já são elas secas. Essa etapa de sementes secas, elas passaram por um processo de moagem em um moinho de facas, em que obtivemos aí, a partir dessa moagem, a nossa farinha de bacupari, a farinha da casca de bacupari. A partir dessa casca, foi feita uma extração, né, do amido via método aquoso, e aqui nós temos o amido do bacupari. Do amido do bacupari foi realizada as análises de compostos fenólicos totais, DPPH, FRAP e ABTS. Então, os compostos fenólicos totais foi realizado pelo método do Singleton-Rossi, DPPH pelo método de Brand-Williams, FRAP pelo método de Base-Strain e ABTS pelo método de He et al. Aqui eu trago para vocês a tabela dos resultados dos compostos fenólicos totais de atividade antioxidante. Podemos ver aqui, ao lado direito, que o rendimento do nosso amido foi de 3,19%. E em relação à comparação dessas quantidades que foram obtidas a outros amidos, nós não temos de bacupari, né? Esse amido de bacupari, ele foi obtido pela primeira vez. Mas nós vemos aí que obtivemos uma quantidade de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante bem elevada. E aí, em comparação a outras partes outros métodos, né, de estudo da casca do bacupari, temos aí o extrato via acetato de etila e também extrato aquoso e etanólico. Então, via acetato de etila, o amido de bacupari teve uma concentração de compostos fenólicos totais bem elevada, e em relação aos outros ele foi um pouco superior. Porém, em relação a outros amidos não convencionais, como por exemplo o amido de semente de néspera, que teve 19,07 de compostos fenólicos totais, e o amido de babaçu, o amido de bacupari ele teve aí 600, né, 600,18, então ele teve uma quantidade de fenólicos totais bem elevada. Diferentemente do amido de urucu, né, que tem aí aproximadamente 1578. Mas esse comportamento aqui do amido de bacupari superior a néspera e o babaçu também foi encontrado resultados para DPPH, ABTS e FRAP.
Então, a quantidade de fenólicos totais varia muito com o amido utilizado, né, a matéria-prima que foi utilizada para a extração, o método de extração. Então, a gente consegue ver que sim, o Bacupari ele tem um grande potencial antioxidante que ele pode ser reaproveitado pela indústria de alimentos. Então, como conclusão, né, como a gente pôde ver no slide anterior, esse amido ele tem grande potencial para a indústria de alimentos devido à sua alta capacidade antioxidante, principalmente porque ele é um coproduto. A gente conseguiu agregar valor àquilo que era o resíduo e ele agora se tornou um coproduto agroindustrial de grande importância, né? E com isso, o amido do Bacupari ele se torna um amido não convencional, o que é importante estarmos buscando agora novas fontes de amido, e esse amido tem uma potencial aplicabilidade pela sua capacidade antioxidante. Mas ainda assim é necessário o quê? Verificar outros estudos, né? Para quê? Para que a gente possa indicar os tipos de alimentos que esse amido ele pode ser aplicado. Então, fica aqui algumas referências que foram utilizadas na nossa apresentação e muito obrigada!